Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem me acompanha aqui, já assistiu os outros vídeos, né? Hoje nós vamos para a última parte de Gênesis e você deve estar estranhando aí o fundo. Eu não estou no mesmo lugar, né? Eu não estou lá na minha cozinha, sempre gravo lá, que tem um quadro de banana na frente, vocês estão vendo aqui, eu estou no quarto da minha filhinha, Valentina, que por uma coisa assim, qual o motivo que eu tô num horário diferente, né? Vocês estão vendo aqui que está iluminado. Por quê? Porque na semana passada que eu gravei esse estudo, que era a última parte de Gênesis, que nós estamos, enfim, na última parte, vencemos aí 50 capítulos de um livro, né? Fizemos aí em 4 partes. O que que aconteceu, gente? Aconteceu uma coisa muito estranha, né? Eu nunca tive muita dificuldade, né, para estar dando os estudos, porque eu faço de uma forma assim voluntária e de uma forma assim espontânea, né? Eu não tenho curso de teologia e eu estou gravando isso aqui de acordo com o meu estudo da palavra de Deus, né? Dos meus estudos. Só que eu não sei o que aconteceu, né, na semana passada, quando o pessoal entrou, que eu comecei a ter vários lapsos assim de memória. Eu fugia, me dava branco, eu não estava lembrando do nome de Sara, não lembrava do nome de Raquel, de Isaac, e eu comecei a ficar extremamente nervosa, e eu comecei a ficar muito esquisita, e eu fiquei bem frustrada com o estudo que eu dei, né? Não pela parte de conhecimento nem nada, mas porque eu não estava à vontade, como eu sempre fico, porque isso aqui é um prazer para mim. Eu vou gravar ainda um vídeo a respeito disso, mas contando como é que foi esse início de eu começar a dar esses estudos, né? Eu recebi uma ordem mesmo de Deus, assim, eu ouvi o Senhor me falando para eu gravar. Então, antes de começar, eu queria pedir para você que está aí, que está me assistindo, que gosta, né, que tem aproveitado alguma forma, alguma coisa, pelo menos, do estudo, se tem feito sentido para você, se você está gostando, né, que você ore por mim e por esse canal. Né? Eu sei que eu devia estar falando, olha, se inscreve no canal, compartilha, dá um like e tal, mas eu pedi outra coisa, eu peço que vocês orem por mim. Orem por esse canal, por quem está fazendo, né? Não sou eu que coloco aí, é a Bruna também. Então, assim, é uma coisa é, de coração que a gente está fazendo e não é assim para ganhar nada, likes e tudo mais. Não é para isso, é para disseminar mesmo a palavra. E eu tenho encontrado uma resistência muito grande depois que as pessoas começaram a assistir cada vez mais. Então, eu peço que você ore mesmo, para que eu consiga continuar, né, os estudos, para que eu consiga trazer para vocês aqui aquilo que Deus coloca no meu coração, as reflexões que eu tenho, e você também, se quiser deixar aí nos comentários algo que Deus falou com você, ou durante o estudo, ou no momento que você estava lendo esse livro, deixa também, compartilha, as pessoas leem os comentários, né? Quem entra lê, e às vezes você pode acrescentar algo aqui que eu não falei, ou que passou desapercebido por mim, enfim, tá bom? Ok? Então é isso que eu vou te pedir hoje, que você ore por esse canal, para que o Senhor realmente esteja tirando todo bloqueio, todo empecilho e toda opressão das trevas para que ele continue. Amém? Tá bom? Então nós vamos começar agora, depois dessa breve introdução. Eu sei que eu não gosto de fazer isso, né, para a gente não perder muito tempo explicando e contando, falando coisas que não têm a ver com a palavra, mas eu quis trazer essa explicação para vocês, né, que estão aí acompanhando, e tem muita gente que fala, Cláudia, quando que vai sair outro estudo? Quando que vai sair, né? E eu tenho uma vida corrida, sou mãe, sou esposa, eu trabalho fora também, uma hora eu vou gravar um vídeo explicando de onde eu sou e tudo que eu faço. Então, mas eu queria que você orasse mesmo para que eu conseguisse produzir. Os estudos tem muitos já prontos, né? Eu preciso só parar, sentar e fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas, por incrível que pareça, uma coisa tão simples se torna uma coisa extremamente complexa e difícil, porque aparece luta de tudo quanto é lado. É o computador que não funciona, é a câmera que não funciona, é uma opressão que eu esqueço, enfim, tá bom? Então, ore por mim e ore pelo canal. Vamos lá, então, começando, sem mais delongas.
Hoje nós vamos estudar 25 capítulos de Gênesis. Pasmem vocês que em três vídeos nós estudamos 25, agora nós vamos estudar mais 25 nesse último. É um desafio aqui, mas se você está assistindo pelo YouTube, aumenta a velocidade. Eu acho que eu não falo tão rápido assim, então dá para você aumentar a velocidade e não ficar num vídeo muito longo. Eu só quero dizer que eu não posso pular alguns detalhes, porque se eu ficar pulando os detalhes, se eu fizer um estudo assim muito raso e superficial, tem outros, né, aí que são mais curtos que dá para você assistir. Aqui eu quero trazer, sim, aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus fez chamar a minha atenção na hora que eu estava estudando. Então, por isso que talvez ele fique um pouquinho longo, amém? Tá bom? Então, vamos lá. Olha, o último vídeo, o Gênesis parte 3, nós paramos no sacrifício, né, que Abraão ia fazer com o filho dele, Isaque. Né, e que o Senhor, naquele momento, viu que realmente ele tinha escolhido a pessoa certa, tinha escolhido realmente um homem que não poupou nada, que não segurou nada, não reteve nada, deu tudo que era mais importante, inclusive seu único filho, o filho da promessa que ele esperou anos, né? Ele entregou para o Senhor como sacrifício para o Senhor. Olha aí, ó a lâmpada, gente. Tava tudo bem, né? Mas tá bom. Então, nós vimos isso, e aí, isso está no capítulo 22 de Gênesis. E aí eu quero falar para vocês que no capítulo 23 de Gênesis, Sara morre. No capítulo 25, Abraão morre, né? Sara vai morrer, então, com 127 anos e Abraão com 175 anos. Porém, no capítulo 24, tem algo que eu quero pontuar aqui para vocês. Por quê? No capítulo 24, nós vamos ver que Isaac vai conhecer Rebeca, é toda a história do casamento de Isaac com Rebeca. Como que isso aconteceu? E tem algo assim que eu quero contar para vocês. Nós não vamos ler todos os versículos, como a gente sempre faz, nós vamos ler uma coisa ou outra mais importante. Hoje eu não estou com ninguém aqui para ler, né, para pedir para ler, então eu mesma vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Mas o que acontece no capítulo 24? Abraão já está idoso, Isaac ainda está em casa, né? Ainda não casou e precisa deixar a descendência, né? Que o Senhor prometeu a Abraão, olha, de você vão vir muitas nações. Então, o que acontece? Você precisa vir a descendência a partir de você. Então, Abraão chama o servo lá dele, o servo mais velho que ele tinha, e faz esse servo jurar que não vai permitir, né, que não vai buscar uma esposa para Isaac dentro daquela região que eles estavam morando, que é em Canaã, que eram os cananeus. Mas ele iria buscar uma esposa para Isaac, como nora dele, lá na parentela dele, lá na terra dele, na Mesopotâmia. E aí ele chama o servo e fala, olha, jura que você vai buscar alguém da minha família, da minha terra, né? E, gente, eu vou ler para vocês, vamos abrir aí comigo o capítulo 24 de Gênesis, abram aí, 24, que eu quero ler isso rapidamente, porque, olha só, eu vou ler o 24 do 1 ao 4, amém? Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens, põe tua mão por baixo da minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Amém? Então, a primeira coisa, duas coisas eu quero pontuar para vocês aqui. A primeira coisa é que a terra de Abraão é lá a Mesopotâmia, né? Que no grego significa entre dois rios, mas no hebraico significa Aram Naharim, que é Arã dos dois rios, que era
o rio Tigre e o rio Eufrates. Então era esse lugar. Essa era o lugar da parentela dele lá, a Mesopotâmia. Era para ele voltar lá para a Mesopotâmia para buscar alguém da parentela dele para se casar com Isaac. E aí, gente, quando a palavra de Deus usa essa expressão, põe tua mão por baixo da minha coxa, usa essa expressão coxa, né? Aqui nós temos uma figura de linguagem que chama eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo é quando a pessoa que está escrevendo utiliza uma palavra mais amena, né? Mais branda, uma palavra mais agradável, para não usar a expressão exata que traz um pouco de susto, um pouco de impacto para a pessoa que vai estar lendo. Então, mas no original mesmo, se tivesse que traduzir, né, aqui, a Septuaginta traduziu por coxa, trazendo essa figura de linguagem de eufemismo, mas no original mesmo do hebraico, é Yarek, que significa órgão sexual masculino. Então, Abraão, né, fez o servo dele colocar a mão lá no órgão sexual dele mesmo, para que ele fizesse esse juramento. Por que que não era coxa e por que que se colocava lá na antiguidade no órgão para jurar diante de Deus? Porque esse juramento, na verdade, tem a ver com a continuação da linhagem de Abraão, né, por meio de Isaac e seus descendentes. Então, o órgão ali sexual é que vai representar no mundo fixo, no mundo físico, essa descendência de Abraão, essa linhagem que vai sair de Abraão, que vai por meio de Isaac e vai para os próximos, amém? Então, essas duas coisas que eu queria pontuar aqui. E aí, o capítulo 24 se desenvolve com relação ao servo indo, né, buscar na parentela lá de Abraão uma mulher para Isaac. Inclusive o servo, eu vou contar para vocês a história, depois vocês podem ler, tá bom, a história direitinho, porque senão a gente tem que correr, porque é muito conteúdo para dar em uma hora. E aí ele vai, né, na família lá, para aquelas bandas da família de Abraão, e ele faz uma prova com Deus, considera no íntimo, fala, Senhor, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar água ali, e a moça que desceu o cântaro, que me entregar a água com o próprio cântaro, e inclusive a água para os meus animais, vai ser essa, é uma prova que eu faço contigo, vai ser essa que vai ser a esposa que eu vou levar pro meu senhor Abraão, né, para o filho dele, né, que ele queria alguém escolhido de Deus. E aí ele chega e é Rebeca que vai recepcioná-lo ali, né, na fonte. E além disso, ele fala, olha, eu tô aqui com os meus servos aqui e os meus camelos, será que eu teria um lugar para pousar, né, na tua casa? E ela leva ele até a casa do pai. Então, ela vai e ele encontra lá, e ele explica toda a história, como ele fez a prova com Deus, quem era Abraão e tudo. E o pai libera Rebeca para então ir para Canaã para se casar com Isaac. Amém? E aí, a partir, né, aí vem o capítulo 25, que Abraão morre, e a partir do 27, do 26, né, na verdade, a descendência de Isaac, quando Isaac acaba engravidando Rebeca, vem a partir do 26, 19. E aí, Isaac engravida Rebeca, e todo mundo já sabe como é que é a história, né? As crianças estavam mexendo, brigando no ventre de Rebeca, e o Senhor dá uma palavra interessante para Rebeca. Ele não diz, olha, tem 2 crianças no teu ventre, olha, tem 2 bebês no teu ventre, ele não diz isso. O Senhor diz, há 2 nações no teu ventre. Vamos ler isso? Está no 25, 23. Vou ler aqui com vocês. Então revelou-lhe o Senhor. 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Rebeca, então, está grávida de gêmeos, e o Senhor traz essa revelação antes dessas crianças nascerem. Ele diz, olha, tem 2 nações,
e eles serão inimigos entre si. E o mais velho vai servir o mais moço. Era o contrário, né? O mais velho, pelo direito da primogenitura, deveria ser o cabeça, e na verdade quem vira o cabeça é o mais novo. E aí todo mundo sabe a história, Rebeca então está grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú recebe esse nome porque ele nasce cabeludo, cheio de pelos, porque Esaú significa cabeludo. E Jacó, que é que quando na hora do parto eles nascem, o primeiro vem, Esaú nasce, e Jacó nasce o quê? Com a mãozinha grudada no calcanhar de Esaú, né? E aí dão o nome a ele de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, que também significa suplantador, enganador. Nós já sabemos a história, né? Que Jacó vai roubar a primogenitura do irmão. E esse nome dele, num sentido mais amplo, significa aquele que tira vantagem sobre os outros por meio de astúcia e avareza. E Esaú, né, que é o primogênito, poderia até, inclusive, ser ali o mais, de repente, o mais carismático, aquele que o pai viu graça, né, porque nós vamos ver ali para frente que Isaac gostava mais, né, gostava mais de Esaú do que de Jacó, e Rebeca gostava mais de Jacó, mas ele não valorizou a aliança que Deus tinha com seu pai Isaac, com seu avô Abraão, né? Esaú fez pouco caso, faltou-lhe fé e confiança nas promessas de Deus. E então, por isso que acaba que Jacó, mesmo sendo uma pessoa aparentemente, né, de mau caráter... Ai, peraí, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Eu peguei. Ah, pronto. Mesmo aparentemente sendo uma pessoa com mau caráter, ele é aquele que realmente, né, botou fé naquilo que Deus tinha prometido ao seu pai Abraão, ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac. E aí creu nas promessas e batalhou por elas. Nós vamos ver isso, né? E aí, gente, o que acontece? Esaú e Jacó, então, acaba tendo uma cena que Esaú, né, tá chegando do campo, porque isso é importante a gente até ler, quero até ler com vocês o 27 e 28, porque diz assim, vou ler o 26 para contar como é que ele veio agarrado no calcanhar. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Gente, aqui vou puxar um link rapidinho, né, para falar para vocês com questão a essa postura desses pais, de Isaac e de Rebeca. Um preferindo um filho, o outro preferindo outro filho. O nome disso, né, já vem desse próprio nome de preferir, é preferencialismo. Os pais, então, eles têm que ter uma consciência, né, de que eles não deixam apenas legados físicos, né? Nós nascemos com características físicas dos nossos ascendentes, né? Do nosso pai e da nossa mãe, mas nós também temos um legado espiritual, que eu já disse para vocês também, que muita gente acha que não tem, né? Mas nós somos corpo, alma e espírito, então nós recebemos 3 tipos de legado dos nossos pais: o corpo, o legado físico, o espiritual. Nós recebemos também legados de bênçãos e de maldições. Eu já expliquei aqui para vocês, né? A palavra de Deus vai dizer, preparai a matança dos filhos por causa do pecado dos pais. A iniquidade nada mais é que os pecados dos ascendentes, dos pais, avós, bisavós, que vai passando para os filhos. E a palavra de Deus vai dizer, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos.
Então, esse é um legado espiritual e nós também recebemos um legado emocional, psicológico, por que não? Né? A ciência está aí para dizer e para confirmar que nós repetimos comportamentos dos nossos pais, repetimos comportamentos e não apenas repetimos comportamentos que vemos, nós também carregamos na nossa genética, inclusive, tá? Traumas e coisas na área no nosso gene vem sim traumas, memórias de feridas, memórias traumáticas, nós carregamos também na nossa genética. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma área da ciência que chama, que trata isso, que chama transgeracionalidade psíquica. Você pode depois pesquisar, que nós trazemos essa herança, então. E aí, aqui, eu quero mostrar para vocês que nós vemos um pai e uma mãe trazendo um preferencialismo para os filhos que vai trazer um comportamento terrível, né, futuramente. Por quê? Nós vamos ver aqui que a influência disso já está aqui nesse versículo, porque Esaú tornou-se caçador habilidoso, né? Ele se identificou mais com o pai. E aqui nós estamos vendo Jacó, alguém pacato e que vivia nas tendas, como a mãe dele, né? Vivia lá na tenda. Então nós já vemos aqui uma identificação de cada um, e esse preferencialismo nós vamos ver depois, né, que vai entrando na nossa vida, porque hoje, né, nós somos o quê? Nós somos o fruto da nossa criação, né? Hoje, a Cláudia adulta, ela é resultado de uma infância, de uma adolescência dentro da casa dela, daquilo que os pais dela passaram para ela, né? E aí nós vamos ver que Jacó, lá na frente, vai também tomar uma postura de preferencialismo com relação aos filhos, porque ele vai preferir José a todos os outros filhos, e isso vai trazer algo terrível, né? Aqui Isaac está preferindo Esaú e Rebeca está preferindo Jacó, e esse preferencialismo... Desculpa, gente. E esse preferencialismo, né, quando um pai e uma mãe desenvolvem maior afeto, prestígio, admiração por um filho em detrimento do outro, cria uma relação, mesmo o pai e a mãe não querendo isso, cria uma relação de desafeto, raiva e ódio entre os irmãos. E é isso que acontece aqui. Por quê? Porque Rebeca, preferindo Jacó, insiste com o filho, né? Ajuda o filho a tramar toda uma cena de engano, não só do pai, mas contra o próprio filho dela mais velho, o irmão, para que Jacó ficasse com a primogenitura. Então, nós vamos ver dois aspectos aqui. Por quê? Porque em um determinado momento, né, Jacó compra do irmão, né, por um prato de lentilhas. Você já deve ter ouvido essa história. O irmão volta da caça, tá com muita fome. Jacó tá fazendo ali um prato de lentilhas, inclusive o nome Esaú é cabeludo, ruivo, vermelho, também vem do nome de Edom, porque Esaú vai gerar o povo de Edom. Nós vamos ver isso lá na frente. E aí, e tá aqui na palavra também, né? Você vai ver isso no 25:30 e no 32:3, tá bom? Que Esaú gera o povo de Edom. E aí ele vende, naquele momento de fome, Esaú fala, não, me faz um prato aí, eu quero comer, me faz um guisado e tal. E ele fala, olha, um prato de lentilhas, né? Não um guisado, um prato de lentilhas. E ele fala, olha, eu faço sim, meu irmão, mas me vende antes o seu direito de primogenitura. E aí, Esaú, na hora, fala assim, mas para que me vai valer esse direito de primogenitura? Tá bom, eu vendo, só me faz o prato. E naquele momento, ele falou, jura que você vende? Eu vendo. E naquele momento, ele vende. E logo depois de um tempo, é que Jacó vai tomar posse
dessa venda, né, concretizar essa venda enganando seu pai, já velhinho, na época que o pai tem que abençoar o primogênito ali, né, com a primogenitura, com os direitos da primogenitura, é que Jacó vai tomar posse disso. E aí, gente, o que acontece? O que acontece é que, de fato, Raquel, né, ajuda Jacó a enganar o pai. E vocês vão ver, né, que Edom, né, que é o povo que Esaú acaba gerando depois que Jacó engana seu pai Isaac, se fazendo passar pelo irmão, coloca lá os pelos lá, né? Coloca uma roupa de pelos, porque Esaú é cabeludo, que eu disse para vocês que o nome dele representa isso, coloca aquela roupa de pelos e tudo mais, o pai já tá velho, já tá idoso, já tá com a vista ruim, e chega e Jacó prepara a caça. Na verdade, Jacó chama Esaú e fala, olha, vai lá, faz uma caça para mim e prepara um prato que eu vou te abençoar como primogênito. E ele vai. Só que Rebeca, ouvindo isso, já comunica a Jacó, fala, corre, pega um animal que eu vou preparar e você vai antes receber essa bênção do seu pai. Ele falou, mas mãe, como eu sou lisinho, meu irmão é cabeludo. Ele falou, não, faz o que eu tô te falando, vai lá e busca o animal, e quando você chegar aqui eu vou preparar, e ela coloca as peles, engana Isaac dá a bênção ali, né, da primogenitura para Jacó, e quando Esaú chega, pai, aqui eu fiz o que o senhor, que o senhor tinha me pedido. Ele falou, mas quem é você? Ele falou, eu sou teu filho, primogênito, Esaú. Ele falou, mas acabei de dar a minha bênção da primogenitura para outro que veio antes de você. Ele falou, como assim, pai? Como assim? Eu tô vindo agora, sou eu, seu filho. Ele falou, não, já passei toda a bênção da primogenitura para ele, para Jacó. E aí Esaú fica extremamente irado, fala, pai, não é possível que não te sobrou uma promessa para passar para mim. E aí Jacó fala, olha, Jacó não, e aí Isaac fala, olha, você vai servir o seu irmão, né, ele recebeu a bênção antes de você, e fala várias coisas. Esaú começa a nutrir um ódio tão grande, né, pelo irmão. Rebeca vê tudo isso e fala, Jacó, você vai ter que fugir de casa, você vai ter que ir embora, porque o seu irmão Esaú quer te matar, tamanho ódio. Então, vejam, e isso é muito interessante, por quê? Porque lá na frente, quando vem Davi, vem Salomão, dividem-se os reinos, tribo do norte com tribo do sul, né? O Senhor destrói o reino do norte lá, o reino do norte, o reino do sul, destrói o reino do norte pelos assírios, Deus leva cativo para Babilônia o reino do sul. Nós vamos ver que um dos povos, né, que ajudou os babilônicos a destruir o povo de Israel, inclusive matando muitos israelitas naquela época, adivinhem quem é? Edom, o povo de Edom, né? Todos aqueles que vieram de Esaú, eles odiavam Israel. Então, gente, assim, o mundo espiritual, ele não é místico, ele é totalmente legalista. Todo isso que eu estou explicando para vocês culminou, tanto é que no livro lá do profeta Obadias, se não me engano, capítulo 1, verso 10 a 13, mais ou menos, o Senhor vai mostrar que ele vai destruir o povo de Edom, exatamente ali nos ensinando que Deus tem uma completa aversão a rixa, briga, raiva entre irmãos de sangue. Amém? Então, bom, aí, né, Rebeca, então, chega até, inclusive, para o marido dela, Isaac, e fala, olha, eu não quero que Jacó pegue uma dessas, o Cananeias aqui, uma dessas hititas, porque Esaú, gente, antes disso, já tinha casado com uma mulher hitita lá daquela região. E ela era uma frustração, uma angústia, algo assim, que era uma... Isaac e Rebeca se entristeceram demais quando ele casou com uma hitita. E aí ela fala, olha, eu não quero que Jacó pegue uma mulher daqui, eu quero que ela pegue alguém da nossa parentela, alguém da nossa linhagem, lá da nossa terra. E aí Isaac fala, tá certo, ele tem que pegar mesmo. Então Rebeca fala, Jacó, meu filho, vá embora lá para minha parentela,
vai para nossa terra e busca uma mulher lá para você, foge, até porque seu irmão está querendo te matar, então foge para lá. E aí que Jacó vai, debaixo da bênção dos pais, obedecendo, diferente de Esaú, obedecendo para se casar com alguém daquela parentela, que ele vai para a terra de Labão, irmão de Rebeca. Vocês lembram lá? Ó, o servo de Abraão foi até a terra dele, pegou Rebeca, né? E ela tinha um irmão chamado Labão, levou para se casar com Isaac, e depois de tantos anos volta o filho dela, Jacó, para se casar com uma sobrinha dela, e é filha do seu irmão Labão, tá bom? E aí, o que acontece? Ele vai, e eu queria pontuar aqui com vocês, que nós vamos ver no versículo 28:9, né? Quando um filho se revolta, se rebela, né, com o pai, ou fica ferido com o pai e com a mãe, como que a rebeldia, ela traz algo assim terrível, né, no mundo espiritual? Nós vamos ver no 28:9 que, pasmem vocês, que Esaú vai. E sabendo que o pai e a mãe não se agradavam, ele vai e casa com uma filha de quem? De Ismael, uma da linhagem de Ismael, só para pirraçar ali. Olha o 28:8 e o 9 diz assim: Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú então à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Malate bate Ismael, Maalate, filha de Ismael, neta de Abrão e irmão de Nebaiote. Ou seja, gente, ele pegou alguém da linhagem de Ismael só porque ele estava ferido e magoado com seu pai Isaque, né? Uma coisa complicada. Então, Jacó tá indo, né? Tá indo para a terra, né, do seu pai, na verdade, a terra da sua mãe, né, Rebeca, e ele tá indo para lá. E no capítulo 28:13, acontece algo, ele tem um sonho, né, bem conhecido, um sonho, ele no meio do caminho, ele pega lá, tá com sono, pega uma pedra, coloca de travesseiro, dorme nesse cochilo dele, Deus dá a ele um sonho, uma revelação, Deus mostra uma escada que vai da terra até o céu, os anjos de Deus vindo, subindo e descendo de lá para cá, e aparece o Senhor dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, do teu pai Isaque, e eu vou dar a sua descendência essa terra que você está. E é interessante, gente, queria pontuar isso com vocês, 28:13, vamos ler aqui. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e de Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Prestem atenção que em nenhum momento o Senhor aparece para Jacó dizendo: eu sou o teu Deus. Não. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão e do teu pai Isaque, né? Aqui nós precisamos entender, eu sei que é muito difícil na nossa cultura aqui ocidental, a gente entender essa coisa de linhagem, né? Aqui mesmo nós no Brasil, a gente quase não sabe de onde a gente veio, quais são os nossos ascendentes, a nossa família, de onde é que eles vieram, né? Poucos são os que têm, às vezes eu faço atendimento, eu falo: olha, a sua bisavó, você conhece algo da sua bisavó? Não sei nada a respeito dela. É diferente da cultura oriental, que é essa cultura, né, onde Israel vivia, que é uma cultura de clãs. Nós vamos ver ali na frente, quando o Senhor divide o povo de Israel em tribos, né, ele faz as tribos ali, as 12 tribos de Israel. Essa questão de tribo não tem nada a ver com essa tribo africana, tribo indígena, não é nada disso. Não é esse conceito que ele está querendo trazer para a gente. É um conceito de clã, é um conceito de um patriarca que vem toda uma linhagem e uma descendência. Então, o Senhor está dizendo aqui: olha, eu sou o Deus da tua linhagem. Eu não sou o teu Deus ainda, porque nós vamos ver que aqui ele não era mesmo o Deus de Jacó ainda, porque Jacó teria que ter um encontro com ele para conhecê-lo verdadeiramente, então ser mudado o nome de Jacó para Israel, então o Senhor ser esse Deus dele, né? E aí, gente, o que acontece? Ele tem esse sonho da escada,
E aí ele chega na terra, né, de Labão, chegou lá, né, com o seu tio, e naquele momento eu vou resumir essa parte para vocês, tá bom? Chegando lá, ele se apaixona por uma das filhas de Labão, que é Raquel, né? Se apaixona por uma das filhas de Labão, que é Raquel, e por ele não ter dinheiro para comprar o dote, ele acaba o quê? Trabalhando 7 anos de graça para o seu tio Labão. Para quê? Para se casar com Raquel. Passados 7 anos, o seu tio Labão, e como diz o pastor Alcione Emerick, que eu gosto muito, quando ele diz essa expressão Labão, lembra muito lambão, esse tio Labão engana Jacó. E, né, no dia do casamento ele casa, acaba casando, e no dia do casamento ele vai para a lua de mel, né? As mulheres se cobriam com o véu e tudo vai para a lua de mel e descobre que ao invés de Raquel estava ali com ele Lia, a irmã mais velha de Raquel. Ele chega para o tio e fala: eu não trabalhei 7 anos por Lia, você me deu a filha errada. Ele falou: não, mas é porque aqui a gente tem um hábito que ninguém casa a filha mais nova antes da filha mais velha. E aí, o que acontece? Labão fala isso para ele. Mas Jacó era apaixonado enlouquecidamente por Raquel e ele topa trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Então Jacó trabalha mais 7 anos, casa-se com Raquel, né? E já está ali com as duas mulheres e já começa a ter filhos com Lia. Raquel era estéril, até que o Senhor se lembra de Raquel, ela fica desesperada ali, né? Ela querendo ter filhos, o Senhor se lembra de Raquel. Olha que coisa, né, gente? Jacó, então, querendo já ir embora, ter a sua independência com suas mulheres e filhos, fala que quer, cogita ir embora, mas o seu tio Labão fala: não, fica aqui, nós temos sido muito abençoados enquanto você está aqui e tudo. E aí convence ele, né, a trabalhar mais 6 anos lá para ele. Só que assim, Labão, gente, é uma coisa muito incrível, né? Como a palavra de Deus diz em Gálatas 6, que tudo aquilo de Deus ninguém zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, né? Jacó semeou lá com o pai Isaac e com o irmão Esaú, né? Engano. Ele, de forma astuta, ele enganou os dois. E aqui, ele, por tantas vezes, ele vai ser enganado pelo tio Labão. Ele é enganado com o casamento da mulher que ele amava, ele é enganado na hora que ele vai ficar com o rebanho, na hora que eles dividem lá o rebanho. Labão também passa a perna nele durante 6 anos, e Labão, assim, gente, você tem uma noção, Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Então, assim, o nível, né, que ele acabou colhendo tudo aquilo que ele liberou lá atrás. E aí que acontece? Chega um momento que o Senhor fala, né? Chega um momento que o Senhor vem e fala com Jacó, fala: olha, eu tenho visto o que Labão tem feito, né, com você, e chegou o tempo de você partir, volta para a tua terra, a terra lá dos seus pais. E aqui, Jacó já está há quantos anos, gente? 20 anos, 14, né? Com mais 6 anos trabalhando no rebanho, 20 anos com seu tio Labão. Vai embora, pega seus filhos e suas mulheres, vai embora, porque eu quero você na terra dos seus pais. E ele, né, pega as suas mulheres e filhos. Nessa época, olha só, Jacó já tinha 11 filhos, né? Nós sabemos que Jacó, a partir de Jacó, que derivam as 12 tribos de Israel. Mas nós vamos ver que Jacó teve, na verdade, 13 filhos. Aqui, eu acredito, não, ele não tinha 11 filhos, ele já tinha 12 filhos, porque José já tinha nascido, né? Raquel era estéril, mas o Senhor se lembra dela e ela dá a Jacó um filho, que é quem? José, o primogênito da mulher que ele tanto amava, José. E lá na frente nós vamos ver que ela vai ter mais um filho, indo embora, né, que é Benjamim, que completa uns 13 filhos.
Então, ele teve 13 filhos ao total, Jacó, tá bom? Eu sei que a gente fala 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, mas não é assim. Vou falar para vocês como é o raciocínio dessas tribos. Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. A mulher não gerava não continuava a descendência, então são só os homens, tá bom? Só que o que acontece? Jacó teve 7 filhos de Lia, que é a primeira esposa dele. Depois ele teve mais 2 filhos da criada de Lia, porque naquela época se podia se dar a criada para gerar descendência da esposa também. Depois ele tem 2 filhos de Raquel, que é José e Benjamim. E tem mais 2 filhos de Bila, que é a serva de Raquel. Na época que Raquel era estéril, ela pediu para ele se deitar com Bila, pelo menos para ela aplacar a humilhação dela não ter filhos, né? Mas graças a Deus depois o Senhor dá filhos para ela. Então, ele teve no total 13 filhos. E por que, Cláudia, que são 12 tribos? Primeiro, porque a mulher, a filha mulher não herda a tribo, então já seriam 12. Só que, o que acontece, gente? Dentro desses 12, 2 filhos homens não têm terra, não herdam a terra. Quem são esses 2? José, que nós vamos ver lá na história, que ele pega, que Jacó pega 2 filhos de José e abençoa como se fossem filhos dele. Então, esses 2 filhos de José entram nas tribos. E o outro filho que não herda é Levi. Por que Levi não herda? Porque Levi dá origem aos levitas. E a palavra de Deus vai dizer que os levitas não herdaram terra, porque a porção deles era o Senhor, né? O sacerdócio era exercido pelos levitas. Os levitas acabaram-se, então, né? O clã de Levi, que são os levitas, espalharam-se por todas as outras tribos para servir ao templo, servir como sacerdotes, tá bom? Então, nós vamos ver lá em Josué 13:33 a respeito disso. Eles não tinham terra nenhuma, porque a porção deles era o Senhor, eles eram separados, né? E aí, bom, ok. Dito isso, vamos lá. Aí, voltando à história ali, né? Abri esses links para explicar para vocês. E aí, dito isso, o que acontece? Jacó, então, fala, não, eu vou embora. O Senhor fala, pega sua mulher, seus filhos e vai embora, o seu rebanho, tudo que você construir, vai embora. E Jacó, com medo do tio Labão segurar ele ainda mais, pega e foge. Depois de 3 dias que Labão fica sabendo dessa ida de Jacó, e ele sai atrás de Jacó com toda a força, com seus servos, e encontra Jacó no meio do caminho, né? E só que antes dele brigar com Jacó ou confrontar Jacó, o Senhor aparece em sonho para ele dizendo: olha, você vai encontrar com Jacó, cuida de não falar para ele nem bem nem mal, cuida. Né? Então o Senhor colocou um temor no coração de Labão para liberar Jacó com as filhas, e aí quando eles se encontram, ele fala, puxa vida, como é que você desaparece, você foge assim do nada, com as minhas filhas, com os meus netos, sem eu nem me despedir deles? E aí Jacó fala, olha, eu tive medo, né, que você não me deixasse partir, por isso eu fugi. E aí ele ainda fala, ainda Labão fala, e olha, ainda por cima você roubou os ídolos do lar. Aí, gente, aqui eu quero pontuar para vocês. Vamos então ler a palavra de Deus no 31, 12, 13. Nós já estamos no capítulo 31, né? Ah, tá. Aqui no 12, 13 é o Senhor dizendo para Jacó que ele estava observando tudo o que Labão estava fazendo, tá? Depois vocês leem. E aí, vamos ver aqui, ó. Aqui. É no 31. Aqui. Vamos ver o que Labão fala. 31, 27. 26, vamos ler do 26 em diante. E Labão interrogou Jacó: que fizeste enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Olha o drama, hein?
Por que fugiste secretamente, me enganaste, em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz, com alegria, cânticos ao som de tamborins e harpas? Não me permitiste beijar meus descendentes e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus do teu pai me preveniu com essas palavras: guarda-te e não digas nada a Jacó. Não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Olha, o próprio Deus, gente, ele manda ele dar conta, né? Contudo, considerando que partiste porque tinha tanta saudade da casa de meu pai, por que roubaste meus deuses? Gente, aqui eu queria falar uma coisa para vocês, né? Eu vou até ler uma observação aqui que tem na Bíblia King James, muito interessante sobre essa questão de deuses do lar. Como pode, né? Labão ali, Raquel, tendo um Deus, levar os ídolos do lar também. Como vocês sabem, gente, desde que Deus chama Abraão, ele fala, olha, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te designar. Porque a família dele era toda idólatra. Então tem uma raiz de idolatria lá atrás, né, nessa parentela. E mesmo eles conhecendo, né, o Senhor Deus de Israel e tudo mais, o Deus de Abraão, de Isaac, né, tem muito ainda resquício dessa idolatria. Então, eu vou ler aqui para vocês uma consideração aqui da King James que eu achei bem interessante. Deus escolheu e tirou Abraão do meio do paganismo que imperava no mundo da época. Que imperava no mundo da época. Labão reflete em suas palavras e atitudes seus antecedentes politeístas. Labão ainda entendia o termo plural de Elohim como simplesmente deuses. Lá no primeiro, lembra que eu expliquei para vocês, no primeiro estudo de Gênesis 1, eu expliquei para vocês que a passagem, acho que é 1:26, que diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ali no original do hebraico, é Elohim, que significa deuses. A pluralidade de Deus Pai, Filho e Espírito. E não deuses, inúmeros deuses, porque, gente, se a gente for parar para pensar, esses ídolos não são deuses, né? Esses ídolos simplesmente são criaturas, são demônios, são entidades malignas, são anjos caídos fora da posição. Todos são criatura, né? Todos, tirando Deus Pai, Filho e Espírito, existe um único Deus, o resto, nenhum. Né? Então, aqui, ainda, infelizmente, Labão entendia que eram deuses, existiam deuses nesse sentido de Elohim. E o que lhe fazia mais sentido, considerando a sua cultura pagã. Então, o Pentateuco samaritano traduz esse versículo todo no singular e facilita a nossa compreensão. Né? E Raquel, quando ela leva esses deuses do lar que eles tinham, né, que eles tinham na época, ela carrega do pai porque eles ainda acreditavam, né, que esses deuses poderiam de uma forma, uma forma ou de outra, poderiam ajudá-los a trazer segurança para eles no decorrer do caminho. E aí, o que Raquel faz? Carrega esses deuses do pai. E aí, Labão fala, olha, você roubou meus deuses. Ele falou, olha, eu não roubei, mas ela faz isso escondido, inclusive de Jacó, né? E aí, gente, Labão fala, aí Jacó fala, olha, pode entrar nas tendas e procura. Bom, Labão vai e começa a procurar. Procura na tenda de Lia, procura em várias tendas. Quando chega na tenda de Raquel, o que a Raquel faz? Raquel esconde, né, os deuses do lar lá, as imagens, esconde embaixo de uma sela de um cavalo e senta em cima. E ela fala, pai, pode ficar à vontade para procurar. E ela falou, olha, eu só não vou levantar para te cumprimentar e para te ajudar, porque eu estou naqueles dias, sabe aqueles dias de mulher, referindo-se ao ciclo menstrual, como se ela tivesse menstruada e ela não pudesse levantar. E Labão não encontra, então, os deuses do lar, e Rebeca engana quem? O seu pai. Ela não apenas mente, ela engana e desonra o seu pai Labão. E, gente, aqui, enquanto eu lia isso, tá? Eu sei que tem gente que vai falar, nada a ver, mas para mim tem tudo a ver.
Quando eu paro para pensar, né, na morte de Raquel, poxa, Raquel estava ainda no segundo filho. Vocês vão ver que depois que acontece isso, eles estão indo e ainda nem chegaram na terra, né, de Jacó e do seu pai Isaque, nem chegaram ainda na terra, quando Raquel, grávida de Benjamim, morre no parto. E aí eu fiquei lembrando e pensando, sabe o que a palavra de Deus diz? Honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Raquel morre nova. Raquel não tem seus dias prolongados sobre a terra, porque ela acabara de não apenas mentir, enganar e desonrar o seu pai. Né? Então, assim, eu fiquei considerando isso, puxando aqui um link. E aí, enfim, né, ela rouba ali os ídolos do lar, descumpre um princípio da palavra de Deus, e ninguém que descumpre uma lei de Deus ou princípios de Deus fica sem consequência, tá bom, gente? Não fica sem consequência. A pessoa pensa assim, eu quebro isso, eu quebro. Não, meu amigo, você não quebra nada. É o princípio que te quebra, né? Não tem como. Eu não sei se eu já falei aqui, já dei outro exemplo, mas às vezes a pessoa fala assim, eu vou desafiar. Se uma pessoa quer desafiar uma lei física, né? É a mesma coisa no mundo espiritual, gente. Eu vou desafiar a lei da gravidade, eu vou pular daqui, não vai acontecer nada comigo. Tem como ela desafiar uma lei física e não sofrer as consequências? Não tem como. Não tem. É a mesma coisa a pessoa que tenta desafiar algo espiritual. Ela pode não crer, ela pode não acreditar, não interessa. Ela vai estar submetida, ela crendo ou não crendo, todos nós, todo ser humano, criatura, criação está submetida ao poder dessa palavra. O Senhor sustenta todas as coisas no poder dessa palavra. E aí, o que acontece é que, bom, seguindo o trajeto, né, nós vemos aí que Jacó vai se encontrar tá chegando na terra dele, então vai se encontrar com quem? Com Esaú. O irmão dele ficou na terra, né? Vai se encontrar com Esaú. E aí, o que acontece, gente? Jacó tá com muito medo. Porque, afinal de contas, embora tenham se passado 20 anos, ele saiu debaixo de uma ameaça de morte. Né? Ele saiu fugido porque ele estava ameaçado de morte. E ele, com muito medo, prepara 440 animais, né, de presente para o seu irmão Esaú, que o seu servo chega e avisou para ele, olha, Esaú tem 400 homens. E Jacó fica com muito medo. Então, a palavra de Deus vai dizer, né, que antes ele está indo para se encontrar, está indo para a terra, vai se encontrar com Esaú, seu irmão, no capítulo 32, nós já estamos no 32, tá bom? Ó, pode olhar aí na sua Bíblia, Jacó e seu encontro com Esaú. No 32, ele vai, e aí a palavra de Deus vai dizer que tem um momento que ele manda os servos, as mulheres, os filhos, os presentes, todos à frente, e ele para um pouquinho para descansar. Olha, 32, 21. O presente seguiu adiante e Jacó repousou um pouco naquela noite no acampamento. Ele ficou no acampamento ainda aquela noite. E no romper do dia, naquela mesma noite, ele atravessa o rio Jaboque. No romper do dia não, naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas mulheres, suas concubinas, seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, gente, então é isso, olha, pediu para os servos irem adiante com os presentes, e aí ele foi com a mulher, com as concubinas, com os filhos, e fizeram naquela mesma noite eles passarem primeiro. Assim que eles passaram, fez passar tudo primeiro o rio, né? Eu estou no 23, 32, 23, e também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. E aí, gente, antes dele se encontrar com o servo, com o irmão dele, Esaú, ele tem o quê? Um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Isso daqui está no meio do capítulo 32, antes dele ter esse encontro com o irmão, ele tem um encontro com Deus, e essa parte é um ápice de Gênesis, assim, porque é algo muito interessante, eu vou ler para vocês e depois nós vamos considerar algumas coisas, né?
Entretanto, 32, 24. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Olha só, gente, aqui eu quero pontuar algo. Aqui a Bíblia está dizendo, né, quando um homem ele chegou então um homem que se pôs a lutar com ele até ao raiar do dia. Por óbvio que era um ser espiritual, e aqui muitos teólogos vão dizer que trata-se de uma teofania, que é quando o próprio Deus desce, né, e se encontra com aquele que ele escolheu. E naquele momento, né, ele viu que Jacó não ia parar de lutar com ele até que ele o abençoasse. E aí Deus toca a articulação da coxa, que aqui é o nervo ciático. Inclusive, os judeus têm por conta dessa passagem aqui, os judeus, eles têm até, inclusive, não é um costume entre eles de não comer essa parte da articulação, né? Se o açougueiro lá, a pessoa que tira essa parte da coxa, não conseguir tirar esse nervo, exatamente por conta dessa passagem, eles não comem então. Então, como é bem difícil tirar esse nervo direitinho para eles comerem a carne, então muitos dos judeus não comem essa parte, né, dos animais por conta dessa passagem aqui, tá bom, gente? Porque Deus desloca a coxa, toca no nervo ciático ali de Jacó, a ponto dele ficar, inclusive, mancando ali, cambaleando. E aí, gente, o que acontece nessa passagem, né? Que nós vemos que Jacó acaba lutando com Deus e Deus toca na articulação da coxa e pergunta qual é o nome dele. Vocês acham mesmo, né, que aquele Deus, né, não era anjo, Deus não sabia o nome dele? Por que Deus faz essa pergunta? Por que Deus muitas vezes faz uma pergunta tão assim, a gente não entende, né? Às vezes o cego chega para ele e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Está óbvia a resposta, mas o Senhor quer que nós respondamos com a nossa própria boca, pelo nosso livre-arbítrio. Então, naquele momento que Deus pergunta: qual é o teu nome? Na verdade, Jacó não dá uma resposta para Deus. Na verdade, Jacó confessa. Por quê? Porque eu quero até ler aqui para vocês aquilo que eu anotei, né? A reflexão a respeito dessa passagem. Jacó, ele passou a vida toda enganando e com astúcia prevalecendo, fugindo e também se escondendo, fazendo tudo conforme a sua vontade, até que Deus prepara uma situação para que Jacó se submetesse por completo a ele. De que forma? Levando ao extremo de sua resistência. E assim Deus faz conosco. Nos leva ao extremo da nossa resistência, seja uma resistência física, como uma doença, a nossa resistência emocional, como algum problema na família, no casamento, para, enfim, nos fazer enxergar o seu bom caminho para nós e, inclusive, nos disciplinar com a sua paternidade. E aqui, gente, o segredo da vida com Deus, como eu disse na aula passada, é perder para Deus, né? Deus luta ali com Jacó, não foi um anjo, né? Eu falei para vocês que é uma teofania. E de que maneira que Jacó prevaleceu? Porque o Senhor falou: olha, você lutaste com Deus e prevaleceste. Que maneira que Jacó prevaleceu? Confessando: eu sou Jacó. Qual é o seu nome, Jacó? Enganador, usurpador, agarrador de calcanhar, né? Eu sou esse que enganou, que fugiu,
que se esconde o tempo todo. Eu sempre quis fazer do meu jeito, quis prevalecer com o meu jeitinho, com a minha astúcia, mas agora eu estou perdendo para ti. O Senhor tocou em mim e eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar ir sem que você me abençoe, sem que o Senhor me abençoe. Então, Jacó prevaleceu como? Se humilhando, ali chorando, se arrependendo. É o jeito que nós prevalecemos com Deus, é perdendo para Ele, perdendo para a vontade dEle, né? Nos humilhando, nos arrependendo. Então, e quando Deus consegue, então, derrubar todas as nossas resistências, quando Ele consegue ultrapassar, né, e quebrar toda essa resistência nossa, em todas as áreas da nossa vida, aí sim nós vencemos, aí sim nós prevalecemos. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 2:13, porque Deus é aquele que opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, como nós vimos, Jacó não é uma resposta, é uma confissão. Ele ali naquele momento, ele assume quem ele é, porque lá atrás, né, ele mentiu para o próprio pai de sangue, mas agora ele estava se encontrando com o pai dele celestial, ele estava tendo um encontro com o Senhor, Deus da vida dele, e ele não mentiu dessa vez, ele simplesmente confessou, né? Deus fez ele voltar a um ponto de derrota, que para nós pode ter sido uma coisa, né? Se a gente for olhar de uma maneira bem rasa e bem superficial, pode ter uma coisa nada a ver, mas tem tudo a ver. O Senhor faz ele ali naquele momento confessar, e é por isso que ele confessa o nome dele. Olha, eu sou enganador, usurpador, meu nome é Jacó, que o Senhor muda o nome dele para Israel. Amém? E glória a Deus. Vamos lá agora, então? E depois disso, aí sim, gente, ele vai se encontrar com o irmão. Vejam, olha só, quando ele tem a vida dele transformada, ele vai ter um encontro com o irmão, e agora sim ele tem um Deus que é por ele. Não sei vocês, mas eu já passei muitas vezes por isso, né? Porque quando a gente resiste a Deus, quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, né, a palavra de Deus, ou quando a gente não se humilha, eu já expliquei isso em outros estudos, a palavra de Deus fala que ele resiste o soberbo e dá graça ao humilde. O humilde encontra favor em Deus. Jacó, uma vez que se humilhou, lutou ali, se humilhou, confessando quem ele era, qual era o nome dele, porque eu já expliquei para vocês que o nome, né, antigamente em Israel, né, dentro do povo judeu, né, ele tinha um peso muito grande com relação ao caráter. Nós vamos ver, inclusive, dentro dos profetas, os nomes têm muito a ver com a história, propósito da pessoa. E aí ele se encontra com o irmão Esaú, morrendo de medo. E naquele momento que ele vai ter um encontro com o irmão dele, Esaú, ali morrendo de medo, o que acontece? O irmão Esaú o encontra, mesmo com aquele grande exército, perdoando, né? Vai encontrar, ele se coloca numa posição de servo, ele se humilha ali, e Deus honra a postura de Jacó, porque ele se ajoelha perante o irmão, e o irmão o perdoa, né? O irmão, capítulo 33, do 1 ao 4, que é muito legal. Do 1 ao 4. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Olha só, gente, ele estava com tanto medo que ele colocou por ordem de importância, né? Primeiro os servos, depois as concubinas, e por último ele colocou Raquel e José, que era o que ele mais amava. E 3, e ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar o seu irmão. 7 vezes ele passou diante de todo mundo, 7 vezes ele se prostrou lá. Entretanto, 4, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, e o abraçou e o beijou,
e os dois caíram em prantos. Gente, isso aí quem pode fazer é só Deus. Só Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. E aí é restaurado ali naquele momento, né? A irmandade é restaurado ali naquele momento, o relacionamento dos irmãos Esaú e Jacó, depois de tantos anos, né? Esaú fala, olha, Deus me abençoou muito nessa terra, né? O povo de Edom era todo dele, e os dois se foram restaurados por Deus. Amém? E aí, gente, né, vocês vão ver no capítulo 34 que Diná, a única filha de Jacó, é violentada. Depois vocês leiam essa passagem, né? Ela é violentada por um moço, né, chamado Siquém, e os irmãos dela ficam furiosos, acabam armando uma cilada para esse moço, porque mesmo ele abusando dela, ele se apaixona por ela, quer casar com ela, vai pedir ela em casamento, e os irmãos planejam assim, como que uma emboscada, para realmente vingar ali a honra da própria irmã, né, permitindo, dando a entender para Siquém, o pai de Siquém e os servos que eles iam dar Diná em casamento, e no fim, só que eles falam assim, a gente vai dar nossa irmã em casamento, mas aqui todo mundo é circuncidado, então vocês circuncidem-se aí e depois a minha irmã pode se casar com vocês, e eles acabam aceitando, né? Não, vamos nos circuncidar, eu, meu pai, os servos, os animais e todos, e quando eles estão se recuperando da circuncisão, pasmem vocês, os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, vão e fazem um massacre lá, para vingar a honra, né, da irmã deles. E aí, gente, depois disso, vão ter os filhos lá de Jacó, já falei para você quantos são. Eu vou só dizer o nome para vocês, né? Porque eu já expliquei para vocês que foram 13 filhos, né? Já expliquei para vocês que foram 13 filhos. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu acabei não falando. Não, por enquanto, tudo certo, já falei tudo. Falei tudo. Aqui. Vou falar para vocês os nomes dos filhos, tá bom? Só para vocês gravarem, depois vocês puxam aí na internet. Eu queria fazer isso aqui, mas eu ainda não estou nessa evolução, gente, com esse negócio de internet. É super difícil para mim. Colocar um resuminho aqui no próprio estudo para vocês, mas eu não posso ainda. Mas futuramente eu creio que eu vou estar liberando, não sei que jeito, aí uns resumos, tá bom? Do estudo para vocês acabarem acompanhando comigo. Então, eu vou falar para vocês, expliquei para vocês que Jacó, então, teve 13 filhos, 7 filhos de Lia, sendo 6 homens e uma mulher. Então, Diná, que é essa que acabou de ser abusada, foi filha de Lia, tá bom? Ó, os filhos de Lia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, que é a mulher, tá bom? Depois teve dois filhos servos dela, dois filhos da serva dela, que é Zilpa, que foi Gade e Aser. Depois Raquel teve os 2 filhos, né? Os filhos amados ali, o primogênito que é José, que ficou popularmente conhecido como José do Egito, e Benjamim, que é quando Raquel morre, né, no parto de Benjamim, são esses 2. E teve ainda 2 filhos da criada, né, de Raquel, que é Bila, que foi Dan e Naftali. Tá bom, gente? São esses, então, os filhos de Jacó. E depois nós vamos ver que as tribos não vão ter nome Levi, não vão ter nome José, e não tem nenhuma tribo com nome de Ná. Não tem nome, então não tem tribo com nome Levi, nem José, nem Diná, mas vão ter nome com 2 netos, Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José, que Jacó acaba abençoando como filhos dele, como se fossem filhos dele. Amém? E agora nós vamos entrar na outra história, né,
Deixa eu ver se eu falei tudo aqui para vocês. Acredito que sim. Falei. Tá. Nós vamos entrar agora na outra história, que é a história de José. A história, então, de José, gente, está no capítulo 37 em diante. No entanto, eu quero só fazer uma observação aqui, porque eu quero contar a história de José para vocês, para depois vocês lerem, vale muito a pena, né? São alguns capítulos aí, acredito que são do 37 até o... vai praticamente todos, gente, vai até os 50, do 37 aos 50 vai estar falando ali de José. Só que eu quero pontuar algo para vocês, para a gente não perder o raciocínio na hora que a gente entrar em José, tá bom? O capítulo 38 parece que está meio perdido assim em Gênesis, né? Quando você olhar, vai estar escrito sobre a história de Judá e Tamar. Judá, então, era um dos filhos de Jacó. E eu queria falar para vocês por que essa, né? Por que essa história está aí no meio da história de José, né? Então, por quê? Vou contar a história de Judá e Tamar, e depois a gente entra em José. Judá e Tamar, então Judá era um dos filhos de Jacó com Lia. Acabei de ler para vocês ali, os filhos de Lia, tem lá Judá. Judá, então, ele teve 3 filhos, né? Judá teve 3 filhos. Onã e Selá. Esse capítulo conta a história. Essa história vocês já vão entender por que essa história está aqui enfiada aqui. Ele teve esses 3 filhos. Onã e Selá. Era o primogênito, mas a palavra de Deus fala que ele era perverso diante de Deus. Ele se casou com uma mulher chamada Tamar. Vocês estão vendo que ali está escrito a história de Judá e Tamar? Ou seja, de um sogro com uma nora. Estranho, né? Quem casou com essa nora foi o primogênito de Judá, que era Mas a palavra de Deus fala que ele era perverso diante do Senhor, ele se casou com Tamar, e porque ele era perverso e mau diante do Senhor, o Senhor o matou. E aí Tamar acabou ficando viúva. E Judá deu uma ordem para o filho do meio, que era Onã, falou, olha, toma como esposa a tua cunhada Tamar, para você gerar uma descendência do seu irmão. Por quê? Porque naquela época era permitido isso. Para que o irmão, que era o primogênito, que tinha falecido sem deixar filhos, para que viesse alguém da linhagem dele, como ele era o primogênito. Gente, aliás, não, acho que eu falei sim da primogenitura, não estou lembrado, mas eu acho que eu falei. Bom, era o primogênito, precisava trazer alguém da linhagem, ele falou, olha, toma Tamar, a sua cunhada viúva, e tem um filho para gerar descendente para o seu irmão que faleceu. E Onã, sabendo que o filho que ele ia gerar em Tamar não seria dele, que seria realmente para gerar descendente para o irmão falecido, ele não quer gerar o filho, mas para não desobedecer o pai, o que ele fazia? Ele tinha relações com Tamar, e na hora da ejaculação, ele jogava o sêmen na terra. E, gente, olha só, no mundo espiritual, não tenho tempo para falar disso aqui, mas nós sabemos, já expliquei isso para vocês, que o sangue é algo que liga o mundo físico com o mundo espiritual. Por isso, Jesus teve que derramar o sangue dele, né? O sangue representa vida. Porém, o sêmen também representa vida porque é semente. Né? Nós sabemos, nós estudamos lá em Gênesis, quando eu falei para vocês, que Deus falou, olha, eu vou pôr inimizade entre ti, a serpente, Satanás e a mulher. Por que eu expliquei isso lá para vocês? Por que não entre a serpente e o homem? Porque a mulher era a única capaz de destruir a semente que o homem colocasse dentro. Então a mulher era a única capaz de destruir a descendência, né? Através do quê? Do aborto, porque fica no ventre dela, ela que gera aquela vida. Então, Deus não se agradou dessa atitude de Onã, porque Onã jogava o sêmen na terra. E o Senhor fez o quê? Matou Onã. E sobrou o último filho caçula, Selá.
Só que Selá era muito pequeno ainda, era muito novinho para casar com Tamar. Então Judá falou para ela assim, falou, olha, vamos fazer o seguinte, volta para sua parentela. Quando Selá tiver idade, eu te trago de volta e ele tem um filho com você para continuar a descendência. E Tamar foi embora. Só que vendo que Selá já tinha atingido a maioridade para ter um filho, o que acontece, gente, pasmem vocês, Judá não cumpre o que ele disse para ela. Ele simplesmente começou a pensar que Tamar era meio que uma desgraça na família dele, porque ela, depois que ela casou com um filho morreu, depois que casou com o outro morreu. Então ela falou, eu vou dar o meu terceiro filho para essa mulher, não vou de jeito nenhum. E por conta disso, ele não chama Tamar para se casar, e Tamar então bola um plano para não se sentir tão humilhada, para não se sentir tão desonrada, né? Afinal de contas, né, viúva, tanto de dois, e estava praticamente, né, largada. O que ela faz? Ela então finge ser uma prostituta, né, e se deita com o próprio sogro Judá. E na hora dele pagar pelos serviços dela, ela pega alguns objetos pessoais dele e ela fala, olha, vai ficar esses objetos pessoais como penhor, aqui uma penhora, né? Vocês sabem o que é uma penhora, né? Penhora é quando a gente tem uma dívida com alguém e a pessoa fala, eu vou te pagar, não vai ser agora, mas para você não ter risco de nada, eu vou te deixar aqui, né? Eu vou te dar a casa, minha casa como penhor, eu vou te dar uma casa como garantia. A penhora, na verdade, é uma garantia do cumprimento da dívida, da obrigação. Então, ele falou, olha, eu deixo então com você esses objetos pessoais meus, como penhor, e aí, quando eu mandar o carneiro, a ovelha, não sei qual animal que ele estava, na época, não estou lembrando aqui qual animal que ele ia mandar como pagamento, você devolve os objetos. E aí, por óbvio, que quando ele foi mandar, ele achou que ia encontrar prostituta lá naquele lugar de que as prostitutas ficavam e falando para ele, não, aqui não tem nenhuma prostituta desse jeito. E aí ela manda, né, ela fica grávida dele e manda os objetos do Pierre falando, eu tô grávida, Tamar está grávida de quem? Do dono desses objetos. E aí ele então entende que ele realmente se deitou com a nora. E eles geram filhos, e o filho, um desses filhos, 2 filhos, ela teve 2 filhos, no 38, 29, que você vai ler isso, e um desses filhos é quem? Pérez, que vocês vão ver depois lá no livro de Ruth 4, do 18 ao 22, toda a genealogia de Davi, para enfim chegar ao Messias, e dentro dessa genealogia de Davi, Pérez é um dos ascendentes ali de Davi, tá na genealogia de Davi, tá bom, gente? Então tem essa história aí, antes de iniciar a história de José. Amém?